tema dessa aula é a estrutura atômica de átomo de hidrogênio ou átomos hidrogenoides, né? Que são os átomos que possuem um elétron apenas, no caso é o caso do hidrogênio, ou outros átomos que, apesar de terem número atômico maiores, estejam ionizados e tenham também somente um elétron, como seria o caso do hélio cátion mais, ou do lítio 2 mais, e assim por diante. Então vamos tratar de estrutura atômica, dos primórdios da estrutura atômica, como se deu o desenvolvimento da teoria atômica e a questão da mecânica quântica de maneira qualitativa em cima da questão de átomos hidrogenoides. Bom, o desenvolvimento histórico da teoria atômica moderna começa no ano de 1808, com John Dalton, que publicou o, a obra chamada A New System of Chemical Philosophy, onde ele propôs que as partículas finais de todos os corpos homogêneos da matéria são perfeitamente iguais em peso, valor, etc. Então ele considerava que a hipótese de que toda a matéria era formada por pequenos corpos, tá? E anos mais tarde, então, o Amadeu Avogadro, ele usou os dados do pesquisador Gay Lussac para argumentar que volumes iguais de gases em temperatura e pressão iguais possuem o mesmo número de moléculas, tá? É composto pelo mesmo número de moléculas ou de, no caso, partículas que formassem esse gás. Mas experimentos mostravam, né, questões de massa envolvendo vapores de enxofre, fósforo, arsênio e mercúrio que atrapalhavam a comprovação dessa hipótese porque havia discrepâncias nessas massas, por causa que esses vapores, as moléculas, as partículas que compõem esses vapores, elas costumam se agregar em unidades estruturais supramoleculares, né? Ou seja, agregados moleculares com mais de uma molécula, e isso atrapalha a questão da separação do volume do gás em partículas únicas, né? Então isso acaba gerando discrepâncias nas medidas, tá? Então isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento da teoria atômica. Já então na década de 1850, o Cannizzaro ele reviveu o argumento de Avogadro e confirmou com algumas medidas, algumas hipóteses anteriores, e ele conseguiu padronizar um mesmo conjunto de pesos atômicos para vários elementos, e isso levou a um salto no desenvolvimento da teoria atômica, porque se conseguia fazer medidas então de massas, né? E com isso determinar fórmulas moleculares de uma maneira muito mais exata, de modo que isso levou às propostas, né, em 1869, com Mendeleev e Mayer, que conseguiram fazer propostas, então, de tabelas periódicas, onde no início as tabelas eram arranjadas por massa e não por número atômico, e mesmo assim, né, como existe para vários elementos uma certa correlação entre massa atômica e o número atômico, era possível então se organizar tabelas onde se correlacionava então propriedades que se repetiam periodicamente, por isso tabela periódica. Então, algumas propriedades em termos de comportamento, propriedades físicas e comportamento em termos químicos, de reatividade química, se repetiam periodicamente com a massa atômica, né?
Então isso permitiu que se conseguisse então propor, né, propor uma tabela periódica, ou seja, uma tabela que organizasse os elementos conhecidos em termos de suas propriedades periódicas. Então, isso é o primórdio da questão de tabela periódica e de teoria atômica. Então, a partir de 1869, a teoria atômica então começa a ter um progresso, né? Então, ali que começa o progresso da teoria atômica, com essa capacidade de se organizar, né, em propriedades a partir das massas atômicas, né? Então, tabela periódica que nós temos atualmente, ela se organiza então em grupos, tá? Os grupos são numerados dentro de três maneiras de se numerar. Existe a tradição americana, existe o esquema americano, existe o esquema de tradição europeia para numeração de grupos, e existe o esquema da IUPAC, né, da International Union of Pure and Applied Chemistry, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que então define 18 grupos na tabela periódica, né, numerados então de 1 a 18. E dentro dessa organização, então, se pode ver que o grupo 1 é composto do que chamamos de metais alcalinos, o grupo 2 de metais alcalinos terrosos. Aí a gente tem o grupo 11, onde a gente tem os chamados metais de cunhagem, né, que os metais preciosos, ouro, prata, platina, né, que são usados para fazer moedas, moedas de real valor, né, lastro, né, em termos de moeda realmente de valor. Então, por isso, chamados metais de cunhagem, se usava na antiguidade, o dinheiro era baseado realmente em metais que tinham valor, como ouro, prata, platina, até mesmo cobre, né? O cobre é um metal precioso. Aí a gente tem no grupo 16 os calcogênios, né? Oxigênio, enxofre. Depois temos os halogênios, né? Halo de sal, né? Então, halogênios é aquilo que dá origem a sais, compostos salgados, né? Calcogênios por conta do oxigênio combinado com metais formam os óxidos, né? Que são os caulins, chamados caulins, no qual o óxido de cálcio, né? O cal, né? Por isso calcogênios, tá? Então, a gente tem aí isso é um esquema mnemônico, tá? Que eu tô falando para você. O calcogênio, lembrem-se do óxido de cálcio. Então, lembre-se, os óxidos sulfetos, né? São os minerais insolúveis, né? Então, que estão aí compondo os solos, as argilas, as rochas, né? E os halogênios de halo, realmente, halos são os sais, né? Então, cloreto de sódio, cloreto de potássio, então são todos sais, né? Possuem gosto, sabor salgado, né? Como ao, ao paladar. Aí a gente tem os lantanídeos, né? A série lantanídica e os actinídeos, tá? Que são as terras raras. Então, essa é a organização da tabela periódica como se conhece atualmente. Aí, o que acontece? Final do século XIX foi marcado por vários experimentos de espectroscopia, né? Se pegava a luz branca
decompunha a luz branca com um prisma e se fazia medidas, né, na luz visível da sua separação em cores, ou seja, das comprimentos de onda da luz visível, e se determinou, né, que a luz emitida pelo átomo de hidrogênio, né, existia uma relação entre comprimentos de onda e o que seria órbitas, né, órbitas atômicas, tá? Então, no início não se tinha essa ideia de modelo atômico, mas se notou a chamada série de raias espectrais. Então, a luz a luz que era emitida por tubos cheios de gás, por exemplo, do hidrogênio, se notava que as linhas espectrais elas seguiam um padrão em termos de uma série de números inteiros, partindo do 2, 3, 4 e assim por diante. Então, a energia da luz emitida, ela está relacionada com o comprimento de onda, hoje se conhece com a mecânica quântica, com o comprimento de onda ou com a frequência das ondas de luz, pela equação, né, que a energia E é igual a H, que é a constante de Planck, tá? 6,626 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo, que por sua vez pode ser relacionada à frequência e comprimento de onda através da velocidade da luz, né? A velocidade de propagação de uma onda é lambda, que é o comprimento de onda, vezes ni, que é a frequência, então essa letrinha aqui é a letrinha ni, ou então relacionada com o chamado número de onda, que é o inverso do comprimento de onda. Então, essa grandeza aqui, 1 sobre lambda, que é o inverso do comprimento de onda, pode ser chamada então de número de onda, que é esse ni barra aqui, com uma barra em cima. Então, a letra grega ni com uma barra em cima é o inverso do comprimento de onda, ou seja, é o número de onda, tá? Então, essas maneiras de relacionar a energia com frequência e com comprimento de onda, por relações que nos foram legadas, né, por o Max Planck, né, no início, no ano de 1900, nos primórdios da construção da mecânica quântica, né? Tudo isso são coisas que vocês já viram lá na química geral. Eu só estou dando uma retomada aqui na nossa aula de estrutura atômica. Então, a série histórica de descobertas que levaram a uma formulação de uma estrutura atômica. Então, começa lá em 1896 com o Becquerel, né, que descobre a radioatividade do urânio. O que isso significa? Bom, que se átomos emitiam partículas menores, então essas partículas menores compunham, né, uma estrutura do átomo. Então o átomo não era aquela figura de uma esferinha rígida, indivisível, né? Ele era composto de partes ainda menores, né? Existia coisas ainda menores. Então o átomo ele possuía uma estrutura interna, ele não era uma partícula rígida e indivisível, né? Como o nome átomo sugere, né? Átomos, né? Aquilo que não pode ser dividido. Então, em 1897, o Thomson, o JJ Thomson, ele demonstrou, né, no seu experimento a razão entre a carga e a massa do elétron. Ele descobriu que se a gente que a carga pela massa, o experimento dele não possibilitava não possibilitava medir carga e massa separadamente, e sim a razão carga-massa, tá? Então, a razão carga-massa indicava um número de 1,76 vezes 10 na 11 coulomb por quilograma. Então, é da ordem de 10 na 11 vezes a ordem de grandeza da carga sobre a massa do elétron.
Daí em 1909, então, ó, 12 anos depois, o Robert Millikan ele conseguiu medir a carga do elétron, tá? Como sendo 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, tá? Esse é um dos maiores experimentos, as maiores constatações experimentais da humanidade até hoje, tá? Conseguir medir a carga do elétron. Isso aí mudou a história da humanidade, tá? Então ele conseguiu medir a carga do elétron. Bom, como o Thomson tinha medido a razão carga para massa, segue-se que se a carga é esse valor, então resolvendo a relação carga-massa, se descobre que a massa do elétron então 9,11 vezes 10 na menos 31 quilogramas aproximadamente, né, com uma aproximação de duas casas decimais. E então, 1911, o Ernest Rutherford ele estabelece um modelo nuclear para o átomo, tá? Em que o átomo, então, na proposta dele, tinha um núcleo muito pequeno, pesado, ou seja, que a massa do átomo estava toda concentrada nesse pequeno núcleo, e o resto do átomo era um grande espaço vazio. Então, certo? Então, era um pequeno núcleo e um grande espaço vazio. Então, matéria essencialmente era a massa concentrada num pequeno núcleo e o resto um grande espaço vazio. Esse é o modelo de Rutherford. E em 1913 teve um outro grande avanço que o Moseley. O Moseley conseguiu determinar as cargas nucleares, tá? Pela emissão de raios-x, então estabelecendo números atômicos que são grandezas mais fundamentais que a massa atômica, porque o mesmo elemento com mesmas propriedades químicas, por exemplo, o potássio, o carbono, eles podem apresentar diferentes massas, né? O carbono pode vir com uma massa atômica 12, 13 e 14, né? Todos esses carbonos reagem, se comportam como carbono. Então, a grandeza fundamental do carbono não é a sua massa, porque a massa pode variar. Ou seja, eu tenho isótopos, né? Elementos que são o mesmo elemento, mas possuem massas atômicas diferentes. Pois. Então, a identidade fundamental de um elemento químico é o seu número atômico e não o seu número de massa. Então, é o número atômico Z, é a carga que o núcleo tem. E o Moseley conseguiu determinar as cargas nucleares a partir de emissão de raio-x, tá? Isso em 1913. Então, vocês vejam que, na verdade, faz tempo, mas não faz muito tempo, não, né? Um pouquinho mais de 100 anos aí que a gente tenha todas essas grandes descobertas. Então, dentro da história da humanidade, isso é bastante recente o que temos em termos de corpo de conhecimento dessas propriedades que a gente conhece aí, que nos legaram essa tabela periódica que a gente tem para usar atualmente. Então, a descoberta das partículas subatômicas, prótons e, no caso, os elétrons, como estando em volta de um núcleo carregado positivamente, então possibilitaram o Niels Bohr, tá, o cientista grande físico dinamarquês, a desenvolver uma teoria atômica, um modelo atômico, que é o modelo de Bohr. Vocês já devem ter visto desde o ensino médio, né? De órbitas circulares de elétrons em torno de um núcleo. Então ele conseguiu reproduzir através do modelo dele a mesma equação que fornecia a série espectral de emissão de luz de um tubo cheio com gás hidrogênio submetido a descargas elétricas.
Então ele descobriu que a energia, a diferença de energia que o átomo, então ele absorvia ou emitia radiação eletromagnética se os elétrons mudassem de órbita, né? E a relação entre a órbita baixa e a órbita mais alta, que NL, a órbita baixa, e a órbita alta, NH, tá? N low, N high, era dado por essa equação, uma relação entre o número da órbita, tá? E uma determinada constante, que é a constante de Rydberg, que ele conseguiu deduzir como sendo composta, né, desse conjunto de constantes da natureza, de propriedades constantes físicas, no caso 2 vezes o número π, né, o número π elevado ao quadrado, vezes o μ, tá, que é a massa aqui reduzida do elétron, vezes a carga nuclear ao quadrado, Z ao quadrado, no caso do hidrogênio é 1, né? Vezes a carga do elétron, que é o 1,6, 10 na menos 19 coulomb, a carga do elétron elevada à quarta potência, tá? Dividido por 4πε0 ao quadrado, que é a permitividade do vácuo, vezes a constante de Planck ao quadrado, onde o μ, que é a massa reduzida, né, relação elétron-núcleo, é dado pela relação o inverso da massa reduzida é a soma do inverso da massa do elétron mais a massa do núcleo, tá? Como a massa do núcleo é muito maior que a massa do elétron, a massa é 1810 vezes a massa do elétron. Esse número aqui acaba sendo muito pequeno, e a gente acaba tendo por uma boa aproximação que a massa reduzida dessa órbita acaba se resumindo à própria massa do elétron, que é o 9,11 vezes 10 na menos 31. Então, como a massa do núcleo, no caso do hidrogênio, o próton já é 1810 vezes a massa do elétron, a massa reduzida é muito próximo da própria massa do elétron, tá? Então a gente não tem não comete um erro muito grande aqui se a gente substitui essa massa reduzida aqui, μ, pela própria massa do elétron. Então ali, como eu coloquei, massa do elétron, massa do núcleo, né, Me, Mn, Z a carga nuclear, E a carga eletrônica, né, H constante de Planck, que é 6,626 vezes 10 na menos 34 Joule vezes segundo, tem dimensão de energia vezes tempo, ou seja, de ação. O número quântico do estado de energia mais alto, o NL, o número quântico de estado de energia mais baixo, tá? N com índice L para dizer número quântico da órbita baixa, da órbita low, tá? No inglês low, que é baixo, tá? E 4πε0, que é a permissividade do vácuo, né? Que é o quanto o vácuo permite que as cargas interajam na medida dessa grandeza, tá? Bom, modelo de Bohr é um modelo, tá, já ultrapassado, não serve para grande coisa, só serve para descrever o átomo de hidrogênio. Teve o seu papel histórico, ele é o que a gente chama de antiga mecânica quântica, mas o que nos interessa para o desenvolvimento, né, da explicação, das racionalizações, das justificativas das teorias químicas que a gente tem atualmente, é a mecânica quântica moderna que se foi iniciada então pelo cientista Erwin Schrödinger, tá? Que é a mecânica quântica de Schrödinger. Então, o que nos interessa é a equação de Schrödinger, tá? A equação de Schrödinger, ela vai ser a equação que vai, então, descrever todos os sistemas de nosso interesse dentro de um formalismo de mecânica quântica, tá? A explicação da química está na física quântica, na mecânica quântica. Então, a gente vai
trabalhar a química dentro dessa moldura teórica da mecânica quântica, tá? Desse paradigma da mecânica quântica. E a gente vai trabalhar a química dentro como se diz, desse framework, né? Desse arcabouço, desse retrato que a mecânica quântica nos possibilita dar do mundo molecular e atômico. Então, a equação de Schrödinger, ela descreve as propriedades de onda de um elétron, então a dualidade onda-partícula, então leva em consideração essa dualidade e vai tratar então, vai envolver então a massa, energia total e energia potencial, né, do elétron em átomos, dos elétrons em átomos ou moléculas. Então, em termos de notação, ela é escrita como H operando sobre psi é igual a E, que é a energia total, operando sobre o psi. O que é o H? O H é o que a gente chama de operador hamiltoniano, tá? Operador hamiltoniano. O E, a energia total do elétron, ou seja, a soma da energia potencial mais energia cinética no sistema. E psi vai ser a função de onda, tá? Então a gente vai buscar por funções de onda que obedeçam essa equação, que é uma chamada equação de alto valor e alto vetor. Uma equação de operador. O H, ele não está multiplicando a função de onda, ele está operando sobre a função de onda, tá? E esse operador, então a minha equação, o que é conhecido nessa equação é a forma algébrica do operador, a forma analítica do operador, e só. Tanto o psi, que é a função de onda, quanto os autovalores, o conjunto de autovalores de energia E são incógnitas nessa equação. Então, ela é uma equação que possui duas incógnitas que serão determinadas pelo processo de resolução, tá? Que é própria função, que seja uma autofunção, uma função própria desse operador hamiltoniano, e as energias correspondentes, que vão ser os chamados autovalores, tá? São um problema algébrico. Então, condições que são necessárias para uma solução dessa equação é que a função de onda deve ser uma função, tá? O psi deve ter valor único, ela tem que ser unívoca, tá? Isso está implícito no próprio conceito de função, né? Função, a gente deve colocar ali uma entrada para ela, um conjunto de entradas para ela, e ela tem que produzir uma única saída, né? Produzir uma única resposta para cada elemento do domínio. A imagem tem que ser única, né? Então, tem que ser uma função unívoca. A função de onda psi e as suas primeiras derivadas, tá? Devem ser contínuas, tá? Então, ela deve ser contínua em si e deve ter derivadas contínuas, de primeira e de segunda ordem, contínuas. E, bom, se ela for derivável, ela será contínua, tá? Então, bastaria aqui, em termos minimalistas e elegantes, declarar que a função de onda psi fosse de classe C2, tá? Se ela classe C2, ela será naturalmente contínua, ou seja, se ela é contínua, ela é derivável. Quer dizer, se ela é derivável, ela é contínua. Nem toda função contínua é derivável, mas toda função derivável é contínua. Então, bastava dizer que o psi tem que ser derivável, tem que ser de classe C2, ou seja, tem que ser derivável pelo menos duas vezes, tá? Tem que ter primeira e segunda derivada.
Se ela tiver primeira e segunda derivada contínuas, ela será contínua, a própria função será contínua. E a função de onda ela deve decair para zero na medida que a distância do núcleo se aproxima do infinito, ou seja, para distâncias muito grandes essa função tem que zerar, tá? Ela tem que decair para zero. Ela tem que ser finita, tá? É a natureza do próprio problema atômico, né? O átomo ele tem que ter um contorno mais ou menos definido, né? Então essa função de onda ela tem que os elétrons não pode estar em todos os lugares do universo, né? De maneira distribuída sem ter um limite. Outra questão é que a equação de Schrödinger, então a integral, a integral dela com com o complexo conjugado dela. Função de onda, cabe lembrar aqui que a função de onda psi, ela não precisa ser real, tá? Ela pode ser uma função complexa. Ela é uma função complexa de variável real, tá? Ou seja, ela pode envolver a unidade imaginária aí em algum ponto dela, como a gente vai ver logo em seguida, como realmente aparece o i, né? A raiz quadrada de -1. Bom, então o que que eu tenho aqui? Psi asterisco quer dizer o complexo conjugado do psi. Ou seja, é o psi, onde apareceu o i, eu troco i por menos i. Isso é fazer o complexo conjugado de um número complexo. E, então eu tenho o produto de psi conjugado com o psi integrado, calculado a integral no espaço todo, isso aqui tem que dar 1. Isso quer dizer o seguinte: o significado disso é que o elétron, existe 100% de probabilidade do elétron estar em algum lugar do espaço. Tá? Óbvio, se eu não tiver o elétron, probabilidade zero. Então, existe 100% de chance de eu encontrar o elétron se eu pegar e procurar ele no espaço todo. Tá? Ou seja, isso aqui quer dizer que essa função de onda aqui ela tem que ser normalizável, ou seja, ela tem que descrever uma probabilidade. Probabilidade a gente vai de 0 a 100%, ou seja, de 0 a 1, certo? E outra questão é que se eu pegar duas soluções, uma solução A e uma solução B, e integrar isso no espaço, tem que dar zero. Isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que cada solução da equação de Schrödinger é ortogonal a outra solução, tá? É perpendicular num sentido generalizado. Essas duas condições aqui dizem que a função de onda, para ela descrever o sistema, em termos probabilísticos, ela tem que ser ortonormal, ou seja, ela tem que ser normalizada, tá? A probabilidade tem que ser uma distribuição normalizada, tem que produzir 100% se eu integrar no espaço todo, e ela tem que ser também um conjunto de soluções ortogonais, ou seja, duas soluções, o produto interno de duas soluções dá zero, equivale ao produto interno de dois vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si. Se eu pegar dois vetores perpendiculares, a condição de perpendicularismo é que o produto interno desses dois vetores, tá? O produto vetorial deles seja nulo. Então, o produto vetorial para funções é definido como a integral no intervalo na qual as funções estão definidas. E essa integral das duas funções diferentes, de dois vetores diferentes, de dois vetores de estados diferentes, tem que produzir, então, por ortogonalidade, produzir o valor zero, certo? Então, um exemplo de aplicação da equação de Schrödinger é um exemplo
Um primeiro exemplo que ilustra todos os aspectos da equação de Schrödinger e da sua solução é o problema da partícula em uma caixa, tá? Em uma caixa unidimensional, tá? Então, o que é isso? Eu pego uma partícula e confino ela a se mover só aqui ao longo do eixo X, ó. Ela pode vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá. Só se movimentar ao longo do eixo X entre a coordenada 0 e a coordenada A aqui qualquer, que vai ser o comprimento do lado dessa caixa, tá? E eu submeto ela a um confinamento de potencial, ou seja, ela não pode escapar da caixa, porque eu tenho uma barreira aqui, ó. A altura dessa barreira aqui é infinita, tá? A energia potencial que ela precisaria ter para pular isso aqui teria que ser infinita, tá? Imagine isso como uma parede de altura infinita. Então não interessa a energia cinética que você dê para essa partícula, ela nunca vai conseguir pular fora dessa barreira, tá? Então, dentro da caixa, a energia potencial é zero. Então, eu vou poder resolver a equação de Schrödinger nessa forma aqui, tá? Então, isso é algo que não nos cabe resolver detalhadamente aqui, em termos matemáticos, que vocês ainda não tiveram princípios ainda de equações diferenciais para a gente poder tratar desse problema de uma maneira matemática, tá? Então, só vamos falar qualitativamente dessa questão, tá? Para aqueles para o público-alvo principal que ainda não viu disciplinas de equações diferenciais, não estudou equações diferenciais. Então, uma solução geral para essa equação é do tipo trigonométrica, tá? São duas funções trigonométricas, somas de senos e cossenos, tá? Fazendo considerações do tipo de contorno, ou seja, a solução aqui nessa ponta da caixa tem que ser zero, nessa ponta da caixa aqui tem que ser zero, tá? Isso me garante que a partícula fique presa entre essas duas barreiras. Então, esse é o que a gente chama de condição de contorno para a equação diferencial. Aplicando as condições de contorno, a gente descobre que a única função que se encaixa, que se anula, que é zero, que vale zero, quando x é igual a zero, é a função seno. Porque cosseno de zero dá 1. Então, a função naquele local ela não se anularia. Tá? Então, equivale a dizer que a partícula tem que ficar presa nas pontas. Então, a probabilidade dela ocupar aquele ponto nas extremidades tem que ser zero. Então, o seno de zero é zero. Então, o seno é a função que realmente se aplica a essas condições dadas do problema. Tá? Então, aplicando a outra condição de contorno, de que a função tem que se anular na outra extremidade, na extremidade x igual a a gente acaba aplicando essa condição e com essa condição acaba surgindo os números quânticos, tá? O primeiro número quântico surge da aplicação da equação de Schrödinger no problema de uma partícula confinada numa caixa de potencial. Então ali surge a quantização surge toda vez que você confinar uma partícula, uma pequena partícula, numa região onde exista uma armadilha de potencial, de energia potencial, tá? Então, toda vez que eu confino a partícula dentro de uma região, ela acaba se comportando quanticamente, ou seja, ela acaba se comportando de maneira a existir uma dependência da solução dessa equação de Schrödinger em termos de números inteiros, ok?
Toda vez que eu tenho parâmetros inteiros determinando o comportamento mecânico de uma de uma de uma partícula, eu tenho o que a gente chama de quantização, tá? Essa discretização de níveis de energia possíveis é a quantização. Por isso, mecânica quântica. Então, é uma mecânica que depende da, da, de parâmetros discretos, ou seja, que variam nos números inteiros. Isso é discretúdio, né? Discreto em termos de matemática quer dizer que isso varia dentro de um conjunto de números inteiros, 1, 2, 3, menos 1, 0, o que for, ok? Então, isso é quantização. Então, aqui eu tenho o primeiro exemplo de surgimento do número quântico. Surge um número quântico, tá? Porque nesse problema eu tenho a partícula confinada a se mover só ao longo de um eixo do espaço, o eixo x. Se eu confinar a partícula a se mover em duas dimensões, os eixos x e y, ok? Eu acabarei ganhando na aplicação da equação de Schrödinger a um problema dessa natureza, eu vou acabar ganhando dois números quânticos, ok? Um para cada dimensão do espaço. E se eu tiver um espaço tridimensional, ou seja, a partícula está confinada a se mover nas três dimensões do espaço, na dimensão x, na dimensão y e na dimensão z, eu vou acabar ganhando três números quânticos. E se além das três dimensões do espaço eu ainda tiver lá uma dimensão temporal, o tempo e três dimensões do espaço, ou seja, quatro dimensões compondo o espaço-tempo, eu acabarei ganhando na resolução de um problema quântico dessa natureza quatro números quânticos, certo? Então é isso que acontece assim que surgem os números quânticos. Eles surgem naturalmente das condições matemáticas de contorno do problema, físico-matemático. Eu tenho que aplicar a física do problema, que é o caso aqui, eu confinar a partícula entre esses extremos da dimensão x, ou seja, a partícula vai de 0 a no máximo a, que é o comprimento do lado da caixa. Ela não pode passar de a e não pode passar de 0. Ela está confinada aqui dentro. Então, esse confinamento gera uma parametrização quântica do problema, tá? Para vocês entenderem de onde vem esse esquema de números quânticos, certo? Então, a física do problema aplicada em cima da equação matemática acaba me dando surgimento aos números quânticos. Então, a função de onda psi para o problema da partícula na caixa, com a condição de normalização, que é essa condição da integral do psi geral 1, ela acaba tendo essa cara aqui, tá? Ela é a raiz quadrada de 2 sobre a, que é o comprimento do lado da caixa, que multiplica a função seno, tá? Seno de quê? Seno de x, mais ponderado por o quê? Por um parâmetro quântico, n, que varia de 1 até infinito, vezes o π, que é o número π, 3,14159, né? Dividido pelo comprimento da caixa. Então, isso aqui vai ter a cara de uma onda, tá? De uma onda senoidal devidamente ponderada e parametrizada pelo parâmetro quântico n. Então, se o n for igual a 1, eu vou ter uma psi1. Se o n for igual a 2, eu vou ter uma psi2. Se o n for igual a 3, eu vou ter uma psi3. Então, eu vou ter n, vou ter um conjunto de n soluções para cada n, variando de 1, 2, 3, todos os números naturais, eu vou ter uma função de onda diferente, ok? Que vai me dar uma onda diferente que vai descrever essa partícula confinada dentro dessa caixa. Na verdade, uma onda de probabilidades, tá?
Uma onda que tem significado de me determinar a probabilidade de encontrar essa partícula em dados intervalos, né, dentro dessa caixa, ok? Então, o gráfico dessas funções aparecem aqui, ó. Para n igual a 1, eu tenho essa função aqui, a função de onda é uma função seno, ok? Então, é um meio comprimento de onda do seno. Para n igual a 2, eu vou ter dois picos, ok? Eu vou ter dois picos aqui, ó. A função está aqui, e aqui esses dois picos é o quadrado da função de onda, ok? Que é a probabilidade de encontrar a partícula. Então, a probabilidade de encontrar a partícula, a densidade de probabilidade, ou seja, a função que me dá a distribuição de probabilidades da partícula dentro da caixa, é o psi, a função de onda elevada ao quadrado. Então, aqui eu tenho o psi, que é um comprimento de onda completo para n igual a 2. Ela tem pico e vale, tá? Aqui eu tenho a função de onda. E aqui eu tenho o quadrado da função de onda, que é o formato, é a função que vai me dar a distribuição de probabilidades dentro dessa caixa, ok? Vocês vejam aqui, vocês notem que a função de distribuição de probabilidades para o primeiro modo, primeira solução, ou seja, o primeiro modo vibracional, ela tem um máximo, o máximo de probabilidade é bem no meio da caixa, tá? Se a caixa tem comprimento 1, então é exatamente, se é 1 metro, tem exatamente a meio metro de distância, o máximo de chance de eu encontrar a partícula ali. Para n igual a 2, eu já tenho uma separação. Eu posso ter uma probabilidade maior aqui e uma probabilidade maior aqui. Eu já tenho uma incerteza maior aqui para um nível de energia maior. Já para n igual a 3, eu tenho a função de onda com um pico, um vale e outro pico. Ou seja, a probabilidade, que é o psi quadrado, já vai conter 3 picos. Então, eu começo a ter uma separação, tá? De picos e vales cada vez maior. Então, para n igual a 1, eu tenho um pico, para n igual a 2, dois picos, para n igual a 3, três picos, e assim por diante. Para n igual a 4, vou ter 4 picos aqui, ou seja, eu tenho pico, vale na função, e na função elevada ao quadrado, que nada mais é que o módulo do quadrado da função, eu começo a ter um número de picos igual ao número quântico n que determina o comportamento dessa função, né? Que é o parâmetro que determina o comportamento dessa função. Então, o problema da partícula na caixa é o problema mais simples que existe em termos quânticos, tá? E ele tem um objetivo didático, tá? O objetivo é ensinar características básicas de comportamento quântico, que é essa característica de uma solução do tipo função oscilatória, certo? De um comportamento ondulatório, comportamento senoidal, cossenoidal, tá? Um comportamento trigonométrico. E também a questão do surgimento dos números quânticos, como surgem os números quânticos, né, na história toda. Então, ela ilustra muito bem essas características básicas do comportamento de quantização, né? Quantização do comportamento de uma partícula, ok? Já no caso do átomo, que é o que nos interessa na química, mexer com átomos, né? Com propriedades dos elementos químicos. No caso, a equação de Schrödinger para um átomo de hidrogênio, o operador hamiltoniano, tá? O operador hamiltoniano, ele vai conter duas partes, tá? Ele sempre contém duas partes. E para o caso do átomo, o átomo é um objeto tridimensional no espaço. Então, ele existe, né, inserido, né, embedded, inserido um sistema espacial euclidiano tridimensional, ok? Então, eu vou precisar envolver
os eixos x, y e z, certo? Então, para esse caso, eu tenho o operador hamiltoniano, ele tem uma parte que corresponde à energia cinética do átomo, do elétron orbitando o núcleo do átomo de hidrogênio, e uma parte da energia potencial, ok? A energia cinética, ela envolve essas derivadas segundas aqui, em relação a cada uma das coordenadas, ponderado por uma constante, que é o negativo do quadrado da constante de Planck, dividido por 8π ao quadrado, pela massa do elétron, ok? E a energia potencial é a energia de eletrostática, de atração eletrostática entre os elétrons e o núcleo, ok? Ela é designada pela letra V, energia potencial eletrostática, e ela é dada pelo produto das cargas, carga nuclear, tá? Z, vezes a carga do elétron, vezes a carga do elétron, dividido pela permissividade do vácuo, 4πε0, e dividido pela distância entre o elétron e o núcleo, certo? Se eu colocar o núcleo na origem do sistema de coordenadas, então a distância vai ser simplesmente a raiz quadrada da coordenada x ao quadrado, mais a coordenada y ao quadrado, mais a coordenada z ao quadrado, do elétron, né, a distância do elétron até o núcleo em cada um dos eixos coordenados. Se o núcleo estiver na origem 0, 0, 0 do sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, como a equação de Schrödinger é H operando sobre psi igual a energia total vezes psi, o que eu vou colocar? Eu aplico, então, o operador hamiltoniano, dado ali pela energia cinética mais a potencial, onde a energia potencial é energia potencial eletrostática. Aplico esse operador, realizo essas operações de derivada sobre a função de onda psi, tá? E resolvo essa equação de maneira a obter tanto a forma da função de onda quanto a energia, certo? Só que nesse sistema aqui, como eu tenho 3 coordenadas no espaço, e para cada coordenada do espaço a gente ganha um número quântico, tá? O que vai acontecer é que para cada dimensão espacial que eu tenho, eu vou ganhar um número quântico. Então, de cara aqui, eu vou ganhar 3 números quânticos. Por isso que surgem 3 números quânticos para descreverem os elétrons, né, no átomo, certo? Então, eu acabo esse problema, além dele me fornecer, certo, as funções de onda, essas funções de onda vão depender de 3 parâmetros quânticos, porque são 3 as dimensões do espaço, ok? Como o espaço mais o tempo acaba me dando 4 dimensões, a solução acaba tendo, certo, uma solução mais ampla que inclua também a questão relativística, me produziria, então, um quarto número quântico, que é o que a gente chama de spin, certo? Que vai estar relacionado ao momento magnético intrínseco, certo? Do elétron, que a gente tenta enxergar como uma rotação do elétron. Mas a questão é mais profunda do que a rotação, tá? Beleza? A questão é muito mais profunda e está muito fora do alcance de um curso de química, certo? Então, quem quiser depois se aprofundar nisso, que vá fazer, que vai estudar então eletrodinâmica quântica para entender como
como tem a questão de campos espinoriais. Para nós vai interessar uma descrição mais pictórica, mais pitoresca, mais de descrição qualitativa, tá? Dos números quânticos. Então, a gente vai ter para o número quântico principal, n, que vai variar de 1, 2, 3 em diante. Nós vamos ter um número L, que é associado ao momento angular, tá? Que vai descrever a dependência angular do elétron e a sua contribuição para a energia. Ela vai tomar valores. Isso aqui é muito importante, os valores que cada número quântico pode tomar. Então, o número quântico L, certo? Ele vai tomar valores de 0, 1, 2, 3, até n-1. Então, se o n for igual a 1, o número quântico L só vai poder tomar o valor 0, ok? Porque ele vai de 0 até n-1. Ora, se n vale 1, n-1 vale 0. Então, vai poder ir de 0 até 0, ok? Então, um elétron que possui número quântico principal, que é descrito por uma função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, que possui número quântico principal n igual a 1, vai poder ter no máximo, como número quântico L, o próprio número 0, certo? Então, se o elétron ele tem número quântico principal n, ele vai poder no máximo ter o número quântico L como sendo 0. Se ele tiver o número quântico principal 2 como parâmetro da sua solução, o número quântico L vai poder ir de 0 até o quê? 2 menos 1, 1. Então, vai poder ter tanto o número quântico L igual a 0, como o número quântico L igual a 1, se ele tiver como número quântico principal 2. Então, será possível ele estar num estado que tem número quântico L igual a 0 ou número quântico L igual a 1. E assim por diante, até n-1. Já o número quântico magnético, ele toma valores inteiros, no conjunto dos inteiros, positivos e negativos, 0, mais menos 1, mais menos 2, até onde? Até mais ou menos L, certo? Então, se o número quântico for L igual a 0, o número quântico magnético, M índice L, só vai poder tomar o próprio número 0 como número quântico magnético. Agora, se o momento angular L, o número quântico que é relacionado ao momento angular, tomar como valores 1, tá? O L for igual a 1, o ML vai poder ser 0, menos 1 e mais 1. Ou seja, vai de 0 até mais ou menos o número quântico que for dado o L, parâmetro L, certo? Esse número quântico ML, então, ele descreve a orientação espacial do momento angular na direção Z. Ele é relacionado com essa questão, digamos, de um movimento na direção horária ou anti-horária do elétron. Pode-se dizer assim, uma rotação no sentido positivo ou negativo, certo? De um movimento, digamos assim, orbital em volta do núcleo. Já o número quântico de spin, ele surge só dentro de considerações relativísticas, que levam em consideração o espaço-tempo, né? Então, lá surgem campos, tá? Que seria uma outra dimensão que vai estar, um outro espaço de soluções que vai estar associado, então, a um número quântico que pode tomar valores de mais 1 ou menos 1, certo? Para nós, o spin só vai interessar essa questão, de poder tomar 2 valores. Então, dito isso,
os números quânticos e as funções de onda atômicas, certo? Eles estão relacionados, então, no caso do átomo de hidrogênio, eu vou ter essa forma matemática aqui, tá? Para as funções angulares. Por que funções angulares? Porque eu vou poder ter o elétron, então, vai ser descrito em termos de raio, distância que ele se encontra do núcleo, e o ângulo que ele se encontra em relação ao núcleo e o giro para que lado ele vai estar fazendo, se pensar desse jeito. Então, são três parâmetros que interessam no movimento do elétron, certo? Então, eu vou ter as funções angulares, que são as nossas conhecidas orbitais aqui, S, que é uma esfera, P, né? São esses duplos lóbulos orientados ao longo do eixo X, Y, Z, e os orbitais Z também, D também da mesmo formato. Então, aqui eu tenho os formatos para a parte angular da função, certo? O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, é que a função aqui é complexa, você vendo aqui, ó, e elevado a i, e elevado a menos i, entendeu? Eu tenho a unidade imaginária i, aqui, ó, a raiz quadrada de menos 1, ela acaba aparecendo naturalmente na função de onda, certo? Então, aqui eu tenho o L, aqui o ML, e as funções correspondentes. Eu tenho duas funções angulares, a função φ e a função θ, tá? A função θ está associada ao número quântico L, e a função φ, certo? Vai estar associada ao número quântico ML. Então, essa é a cara da função. Então, eu vou ganhar uma função R, que depende da distância R, do raio da órbita. Vou ganhar uma função que depende de um ângulo θ, que é o ângulo medido no eixo no eixo em relação ao eixo Z, ok? E vou ter uma função φ que é medida no plano XY. E essas três coordenadas espaciais que descrevem o elétron, cada uma vão me gerar um número quântico, por isso L e ML. Então, número quântico L associada à coordenada θ, e um número quântico L associado à coordenada φ. Então, aqui eu tenho as funções expressas em coordenadas polares, r, θ e φ. Caso aqui θ e φ, porque são funções que dependem dos dois ângulos, um em relação ao plano XY e um em relação ao eixo Z. E vou ter aqui também as funções em coordenadas cartesianas, tá? X, Y, Z. São as coordenadas originais que eu tenho. Então, aqui, ó, vocês podem notar aqui, ó, a cara de uma função PZ. PZ é Z sobre R, então envolve o Z. E quem que é o R? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, esse orbital aqui é chamado de PZ, é o orbital P orientado ao longo do eixo Z, já porque ele envolve a coordenada Z aqui explicitamente quando eu coloco as soluções em termos cartesianos. O mesmo acontece aqui para x e para y. Então, px, py, pz. Orbitais dz2, né, que aparece aqui, z2. Orbital xy, yz, x quadrado menos y quadrado. Todos os orbitais d. Então, são 5 orbitais d, tá? Eu posso ter o número ml, então, L igual a 2, que corresponde ao orbital D, e o ml como tomando valores 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Então, tem esses 5 casos aqui para um número L igual a 2. O ml pode tomar 5 valores. Todas as possibilidades de 0 até 2, com o sinal alternando, mais e menos. Tá? Então, o que nos interessa para o estudo da química e ligações químicas, teoria do orbital molecular,
é a forma aqui que o orbital tem, a forma das funções angulares, né? O orbital do tipo S, do tipo P, né? Orientado nas 3 direções do espaço, e orbitais do tipo D. Isso aqui é o que vai, essa figura, essa descrição lobal de lobos dos orbitais é que muito vai nos interessar ao longo de nosso estudo da química. Então, tudo isso é o que vai se repetir sempre. Então, a gente tem que ter isso em mente para todas as descrições e as discussões que a gente vai fazer ao longo do estudo da química, certo? Porque é isso aqui que vai, essas formas angulares é que vão determinar as geometrias das moléculas, certo? Então, vão racionalizar as geometrias das moléculas. Então, outra questão é a função, a parte radial da função de onda, certo? A parte radial da função de onda, eu tenho parte radial da função de onda, eu tenho então a questão do que envolve a distância do núcleo. Então, é uma função que depende da distância entre o elétron e o núcleo. O raio da órbita, por isso funções radiais. Então, essa função determina, em última análise, o tamanho que as esferas vão ter, certo? E não só isso, determinam, tá, a proximidade do elétron do núcleo. Vocês vejam aqui que um orbital 1s, ele decai muito rapidamente aqui, cerca de 5 vezes o raio de Bohr, né? Ela já se anulou, já ficou zero. E ela tem ela tem um pico justo no núcleo. Quer dizer que o elétron que está no orbital 1, 0, ele tem uma chance muito grande de passar perto do núcleo do átomo. O mesmo para uma função 2s, ou seja, a gente vai ter um pico aqui na região de distância zero, ou seja, em cima do núcleo. Já o orbital P não, ó. O orbital P, a probabilidade de encontrar ele perto do núcleo é zero, que a função se anula. E ele vai estar muito mais distante do núcleo. Então, os orbitais P eles vão sentir muito menos a atração nuclear, porque eles vão estar muito mais distantes do núcleo, eles vão passar muito mais longe do núcleo. Você vê que o máximo aqui da função já está bem distante do núcleo, certo? Cerca de 2 vezes o raio de Bohr, né, que é o raio natural da primeira órbita de Bohr. Um conceito que é extraído, então, sempre da função de onda, é a questão da função de distribuição de probabilidades, que no caso é o quadrado da função de onda, integrado ainda para todos os ângulos possíveis. Então, aqui você vê realmente a função de distribuição de probabilidade do elétron. Então, você vê que aqui, ó, é ponderado pela distância, multiplicado pela distância. Ou seja, a distância, quando a distância do núcleo é zero, a distribuição também vai se anular, porque vai ser zero multiplicando essa função aqui do quadro anterior. Então, apesar da função ter um pico aqui, para zero, se eu multiplicar por R, que é zero, o raio igual a zero, zero vezes uma coisa que está crescendo infinitamente, vai dar algo zero aqui nesse ponto. Mas é algo que tem um pico muito grande perto ainda, muito perto do núcleo, certo? Isso para o orbital 1s. Então, todos os elétrons que se situarem em orbitais 1s, eles estarão muito próximos do núcleo. Isso que vai ser muito importante para
a discussão de todas as propriedades periódicas, tá? Isso aqui é o que gera a tabela periódica. Esse comportamento aqui dos orbitais 1s, 2s, 2p, que vão gerar as propriedades periódicas em última análise, as propriedades químicas dos elementos. Então, isso aqui é muito importante reforçar esse ponto aqui, que é isso aqui? Isso aqui é a função psi para o elétron num átomo de hidrogênio, quando ele se encontra no primeiro estado 1s, ok? Então ela tem um pico muito próximo do núcleo, isso significa que o elétron está muito próximo do núcleo, ou seja, o pico aqui está aproximadamente em uma unidade de distância, ou seja, um raio de Bohr. Ou seja, é muito, muito próximo do núcleo vai estar o elétron no orbital 1s. Já no orbital 2s, vocês vejam que tem um pico aqui e um pico aqui. E uma região onde é nula. Então isso aqui vai me dar pontos nodais, pontos onde a probabilidade de achar o elétron é zero ou muito próximo de zero, ok? E vocês vejam que o máximo da probabilidade de encontrar o elétron no orbital na segundo nível, tá? Onde o número principal vale 2, ele é bem maior, então o máximo, ou seja, eu vou criando essa visão que a gente tem de uma estrutura em camadas. Mesmo que o elétron tenha uma distribuição contínua de probabilidades, os máximos dessas probabilidades vão concordando com uma estrutura em camadas, como se fosse uma cebola, certo? Camadas concêntricas que vão se recobrindo umas às outras, como se fosse uma cebola, tá? Para o caso do orbital 2p, a probabilidade, vocês vejam que o máximo, tem um único máximo que também já se encontra mais afastado, também mais distante do núcleo. E assim por diante vai indo nas camadas. Certo? Então, essa questão da função de distribuição de probabilidade radial, cabe enfatizar que ela responde várias questões das propriedades químicas, tá? Então a gente vai ver nas próximas aulas vamos ver como se dá essa questão, tá? E no caso dos demais átomos da tabela periódica, certo? Então vamos ver como isso se dá para os outros átomos da tabela periódica, para a questão de átomos que possuem mais de um elétron. Aí a gente vai ter vários outros fatores complicadores em cima da estrutura atômica, certo? Então, até a próxima aula. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Podem usar essa aula nas suas respectivas aulas, né? Nas suas respectivas instituições, e quem estiver trabalhando remoto pode usar essa aula, né? Esse vídeo, fiquem à vontade para compartilhar com seus alunos, com seus colegas, né? Nesse estudo, certo?
Então então, até a próxima aula. Agradeço pela atenção de todos.